Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui nesse momento de reta final resolvendo alguns problemas, tá? Para te ajudar nessas provas de vestibulares, de Olimpíadas e tal. Então, vamos ao problema proposto. O enunciado diz o seguinte. Bem, então, vamos lá. No problema proposto, temos a seguinte situação. Temos aqui um circuito elétrico com um resistor. E nesse circuito temos ao longo de um trilho uma barra. A barra ela está aqui. E aí, em toda a região, existe um campo magnético B, né? Ele está entrando, então, ele está entrando no plano dessa maneira. Campo de intensidade B. O comprimento dessa barra vale L, ok? Então, vou colocar o comprimento da barra aqui, ó. L. Essa resistência vale R. E aí, um operador, um agente externo começa a puxar essa barra fazendo uma certa força. Vamos considerar que inicialmente essa barra está parada. Depois ela vai adquirir uma velocidade, né? Mas vamos lá. Um agente externo começa a fazer uma força nessa direção. E aí o que é que deve acontecer nesse sistema? Seguinte. Bem aqui você tem um circuito, tá? Você tem uma região onde essa região ela contém um fluxo magnético. O número de linhas aqui está entrando, atravessando aqui essa área. Quando essa barra ela começa a se deslocar para cá, o que vai acontecer é que essa área ela vai aumentar, correto? Então, como essa área ela vai ficar maior, pela lei de Lenz, você vai ter um aumento de fluxo. Então, esse aumento de fluxo, ele produz um fluxo que ele tende a se opor a essa variação, né? Então, quando você começa a movimentar essa barra, essa área fica maior, esse fluxo aumenta, deve aparecer um outro fluxo para se opor a tal variação. Então, para se opor, se esse campo B ele existente ele está entrando, um fluxo para se opor a ele tem que estar o quê? Tem que estar saindo, tá bom? Isso devido à conservação da energia, correto? Então, o campo magnético que surge, que é o B induzido, ele vai estar nesse sentido. E aí, pela regra da mão direita, a gente pode interpretar como sendo, ó, meu campo está nessa direção, corrente está para cá. Campo está aqui saindo do plano, corrente para cima. Lembra a regra da mão direita? Corrente, polegar, campo em movimento circular, ok? Então, ó, campo aqui, ó, saindo, corrente para cá. Saindo, corrente para cá. Então, minha corrente elétrica ela deve estar nesse sentido, ok? Então, eu já posso escrever aqui minha corrente elétrica induzida circulando em tal circuito. Ok. Devido à corrente elétrica induzida estar circulando dessa maneira, surge uma força nessa barra, porque você tem uma barra que ela vai estar em movimento, tá? Para a direita, e tem a passagem de corrente elétrica, ela está imersa num campo. Então, como é que você calcula a força magnética? I dl vetorial B, ok? Então, de uma maneira simples, é o bio, tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Campo está entrando, campo que já existe, que é o B, corrente elétrica para cima, campo entrando, velocidade das partículas positivas, ó, estão o quê? Estão para cá. Então, força vai estar contrária ao movimento de F, a força magnética que surge. Mas claro, professor, a ideia é essa, visto que a força ela tem que ser resistiva ao movimento. Você imagine se essa força não fosse resistiva ao movimento, um camarada começasse a puxar aqui, a força magnética estivesse ajudando, no mesmo sentido da força F, ele começasse a ganhar energia, não faz sentido. Vamos ver aqui que temos uma transformação de energia, tá? Uma energia mecânica e energia elétrica, devido ao operador estar influenciando aí nesse sistema, ele está executando, ele está gastando energia para fazer o sistema se movimentar. Isso aqui não acontece de forma espontânea, beleza? Então, a força magnética ela vai estar contrária. Vou escrever aqui, ó. Força magnética ela vai estar contrária ao movimento da barra. Ela é resistiva. Outra maneira para você identificar o sentido da corrente elétrica é o seguinte, galera. Bizu.
você pode interpretar logo a força magnética como sendo resistiva. Então, poxa, se a minha força magnética ela vai estar para cá, pela regra da mão direita para a força, se o meu campo está entrando, então o meu polegar, que é o sentido da corrente elétrica, esse meu polegar aqui, ó, corrente elétrica está para cima. É uma das maneiras que você tem para descobrir o sentido da corrente elétrica induzida, ok? Outra análise interessante, se você quiser pensar ali no efeito Hall e tal, ó, perceba que essa barra ela é condutora, então ela contém elétrons, bem aqui, ó. Vou botar aqui o menos, elétronzinho. Então, quando esse elétron, ele devido ao movimento da força externa, começa a receber uma velocidade nessa direção, pensa comigo, o campo está entrando, velocidade está para lá, como é um elétron, a força está para onde, ó? Para baixo. Como a força está para baixo, então vai fazer o quê? Ele descer. De modo que aqui vai ficar carregado negativamente e aqui vai ficar carregado positivamente. Então, você tem um campo elétrico induzido, não é o campo elétrico da eletrostática, tá bom? É o campo elétrico induzido que vai estar na direção aqui, ó, impulsionando essa corrente elétrica, fazer ela se movimentar, e você tem uma tensão induzida. Aqui a polaridade é mais alta do que aqui, é maior do que aqui, VA menos VB. Ou seja, essa barra, ela vai funcionar como se ela na verdade fosse o quê? Uma bateria com a tensão induzida dessa maneira, mais menos tensão induzida aqui, ó. E qual o valor dessa tensão induzida? Bem, a gente sabe que a tensão induzida ela é calculada como menos a derivada do fluxo em relação ao tempo, ou a integral fechada de E escala dL. Tanto faz daqui a expressão que você vai utilizar para encontrar essa tensão induzida, tá? Ambas as expressões chegam no mesmo resultado. Eu vou utilizar essa aqui por simplicidade para o leitor. Então, vai ficar do seguinte modo, ó. Eu vou pegar o módulo, tá? Então, como eu estou interessado no módulo, vai ficar assim, ó. A minha tensão induzida, minha DDP, vai ficar o fluxo, a variação dele é só devido à área. Então, vai ficar B vezes... Qual é a área que está variando? Galera, quando essa barra se deslocar para cá, o L continua o mesmo. Quem varia é o X. Então, nessa direção aqui, eu vou falar que eu tenho um delta X, tá bom? Então, vai ficar delta X vezes L dividido por delta T. Felipe, mas o fluxo não é B vezes A vezes o cosseno do ângulo? Perfeito, mas nesse caso, ó, eles estão alinhados, tá? A área, o vetor normal, a área está nessa direção e o campo magnético também. Então, X, delta X dividido por delta T é o V. E aí essa expressão aqui, ó, consiste em B VL. Essa é a minha tensão induzida. Então eu posso escrever bem aqui minha tensão induzida como sendo BVL. Ok? Legal. E aí, Felipe, como é que eu descubro agora a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica vai ficar o seguinte, ó. O I, que é o I induzido, corresponde à minha tensão induzida dividido pela resistência. U igual a R vezes I. Então, vou escrever aqui a minha corrente induzida como sendo BVL dividido por R. Ok? Então tá aqui o valor da minha corrente elétrica induzida. Se eu achei a corrente elétrica induzida, eu acabei de te falar que a força magnética é calculada como Bill. Então eu posso escrever a força magnética aqui. Então vamos lá. A intensidade da força magnética, ela vai ficar B vezes I vezes L. Então, se eu substituir aqui, a força magnética vai ficar B ao quadrado, L ao quadrado, V dividido por R. Essa é a intensidade do módulo da força magnética. Ok? A intensidade da força resistiva ao movimento. Beleza, professor. Então, eu posso dizer que para essa barra ela ficar com velocidade constante, então a força magnética, a intensidade da força magnética deve ser igual à força do operador, correto? Correto, perfeito. Mas vamos explorar antes o seguinte. Vamos calcular a potência mecânica desse sistema aqui, tá bom? Qual é a potência mecânica? Vamos lá. A potência, que é energia pelo tempo, a potência mecânica nesse caso, né, enquanto elas estão aí no
No equilíbrio seria simplesmente a força vezes a velocidade. Então a força vezes a velocidade vai ficar B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado, dividido por R. Então esse é o valor da minha potência mecânica. Agora, qual é a potência elétrica? Potência elétrica, por esse caso, ó, vai ficar igual a R vezes I ao quadrado. Então, vai ficar I ao quadrado vezes a minha resistência. Então, o R aqui simplifica com o daqui, ou seja, vai ficar B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado sobre R. Conclusão, podemos concluir que a potência mecânica ela é igual à potência elétrica. O que está acontecendo isso? Transformação de energia. Um agente está gastando energia para colocar essa barra em movimento e essa energia está sendo transformada em energia elétrica. Beleza, galera? Olha que análise legal, que análise interessante. Mas, professor, me diga o seguinte, você disse que nesse sistema a barra estava inicialmente parada e aí ela começou a se movimentar. Então quer dizer que ela teve uma velocidade mudando com o tempo, a velocidade dela foi variando e tal? Perfeito. Se a gente quiser fazer análise da velocidade dela em função do tempo e depois encontrar a velocidade terminal da barra, que é quando eu já tenho uma condição de equilíbrio aí, que eu já te falei como é que faz, a gente vai ter que proceder do seguinte modo, ó. Eu vou precisar apagar aqui em cima para a gente dar continuidade ao nosso resultado, beleza? Mas eu vou colocar aqui o resultado da minha potência, só para você entender. A minha potência aí, ela corresponde a B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado sobre R. Vou só guardar esse resultado aqui, porque isso aqui depois vai ser útil para a gente. Vamos à análise então, que eu citei agora. Vai ser o seguinte, ó. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E eu posso concluir que a força resultante, quando essa barra ela começa a se deslocar e ela adquire ali uma velocidade num intervalo de tempo considerável, tá? Não tão longo, mas num certo tempo, ela tem uma velocidade v. Então, como ela vai estar se movimentando, eu tenho a força resultante, então vai ficar F menos a força magnética, que é resistiva, que está para trás, é igual a massa da barra vezes a aceleração. Então, o F ele é constante, beleza? Agora, o que acontece com a força magnética? Galera, a força magnética ela depende da corrente elétrica. E a corrente elétrica ela vai depender da tensão induzida, correto? Então, quando você começa a aumentar essa área da região, começa a aumentar o fluxo, essa barra ela vai passar a ter uma área cada vez maior, uma variação de fluxo maior, uma corrente elétrica maior, uma força magnética maior, até que chega um momento que a força magnética se iguala à força que está sendo exercida pelo operador, e aí desse instante ela segue com velocidade constante, beleza? Curiosidade, como essa área dessa região aqui ela vai aumentando, a do outro lado ela vai diminuindo. Então o processo que acontece aqui do outro lado é inverso. Felipe, então como é que fica esse campo magnético induzido ao longo da barra? Olha que bacana, galera. Basta tu pensar que se a minha corrente está para cá, o campo induzido ele vai estar entrando nessa região e saindo nessa região. Então, ó, o campo ele segue a característica dele de circular, né? E ele vai estar dessa maneira aqui, ó. Então ele está saindo por aqui e entrando por aqui nessa região. Isso aqui é o campo magnético induzido, beleza? Mas vamos então seguir aqui para o nosso cálculo. Vai ficar o seguinte, F menos a força magnética, que é Bill. Ou seja, F menos Bill é igual a M vezes, eu vou escrever minha aceleração agora como dv dt, porque eu quero uma função da velocidade. Então, F menos a força magnética, quando eu substituir, galera, já coloquei até o resultado dela aqui, ó. Vai ficar B ao quadrado, L ao quadrado, V dividido por R. Isso é igual a M dv dt. Para simplificar aqui a minha vida, eu posso reorganizar isso aqui da seguinte forma, ó. Posso passar o M para cá dividindo. Então vai ficar F, vou multiplicar por R em cima e embaixo, tá? Então FR menos B ao quadrado, L ao quadrado, V, dividido por MR, é igual a dv dt.
Então eu vou isolar aqui, vou fazer uma separação de variáveis, tá? Passar meu termo com V para cá e o termo com T para lá, de modo que vai ficar assim, ó. dt dividido por mr é igual a dv dividido por fr menos b ao quadrado, L ao quadrado, v. Galera, agora eu vou integrar, tá bom? De 0 até t, e aqui de v0, que corresponde a 0, até v. Mas perceba que essa integração ela parece não ser tão trivial. E aí eu vou fazer uma mudança aqui de variável, tá? Eu vou chamar esse termo aqui embaixo de u. Então vai ficar o seguinte, ó. Se u é igual a fr menos b ao quadrado, L ao quadrado, v, quem é du dv? Ah, du dv vai ficar a derivada disso aqui em relação a v, né? Então fica menos b ao quadrado, L ao quadrado. Show de bola. E aí, eu vou simplesmente fazer minha substituição para cá. Acompanha como é que vai ficar então. Vai ficar o seguinte, ó. A integral de dt dá só o t. T dividido por mr. Aí agora aqui, no lugar do dv, eu vou colocar que dv é du dividido por esse termo aqui, ó. Então vai ficar menos 1 sobre b ao quadrado, L ao quadrado. A integral de du sobre u. E aí eu mudei os limites, né? Bacana. Então, continuando, vou passar esse termo aqui para lá. Vai ficar menos b ao quadrado, L ao quadrado, t sobre mr igual a... Essa integração aqui dá um ln, dá um logaritmo natural. Então, isso aqui vai ficar ln de u, variando com os limites aí que eu fiz essa mudança de variável, não coloquei, tá? Beleza, Felipe. Então, quanto é que vale o meu u? Meu u tá aqui. Então, vamos fazer a substituição desse u, beleza? Substituindo o u aqui, vai ficar do seguinte modo, ó. fr menos b ao quadrado, L ao quadrado, v, variando de 0 até v. Galera, isso aqui vai ficar o ln disso quando eu substituir o meu v por v, tá? E vai ficar o ln disso quando eu substituir o meu v por 0, uma subtração. Uma subtração de logaritmos vira uma divisão. Então, quando eu dividir, eu vou dividir, ó, esse termo aqui pelo outro termo, logaritmos de mesma base. Obviamente que eu estou falando aqui que é o ln, né? Que é o logaritmo na base Euler. Então vai ficar esse termo aqui dividido pelo outro dele com o v0, ou seja, só fr. Então, acompanha como é que vai ficar. Vou repetir esse termo da esquerda. Menos b ao quadrado L, t, sobre mr, igual a ln de 1 menos b ao quadrado L ao quadrado v, sobre fr. E agora, eu vou pegar esse logaritmo aqui, ele está na base Euler, né? Então, significa dizer que Euler elevado a esse termo, menos b ao quadrado L ao quadrado t, sobre mr. Isso aqui é igual a 1 menos b ao quadrado L ao quadrado v, sobre fr. Então, meu objetivo aqui é encontrar essa velocidade. Meu objetivo é isolar para chegarmos ao valor dessa velocidade aqui. Tá? Sendo assim, então, eu vou apagar aqui em cima para continuar. Vai ficar o seguinte, ó. O v de t vai ficar igual a... Vou passar esse termo para cá, esse aqui para lá. E já vou organizar, então vai ficar fr dividido por b ao quadrado L ao quadrado, que multiplica 1 menos Euler elevado a menos b ao quadrado L ao quadrado t dividido por mr. Então essa é a nossa expressão da velocidade em função do tempo, tá? Perceba, se você quiser calcular a posição, também é possível. Basta você escrever a velocidade como sendo dx dt, passar o dt para lá e integrar, tá? Não é uma coisa de outro mundo, você consegue resolver tranquilamente. Você consegue achar a potência também em função do tempo, tá? Mas eu chamo a sua atenção para análise gráfica. Como é que vai ficar esse gráfico? Olha só, galera. Quando t igual a 0, se esse t for 0, então Euler elevado a 0 dá 1. Então vai ficar 1 menos 1, 0. Ou seja, a velocidade no início é 0. Claro, a barra está em repouso. Depois que o cara começa a puxar ela,
o fluxo vai aumentando, a corrente vai aumentando, a força magnética vai aumentando, até se igualar com a força elétrica, elas atingem a posição de equilíbrio. Então, quando T tende ao infinito, esse cara aqui vai ser um valor muito alto. Mas lembre-se que a O elevado a menos esse valor muito alto. Ou seja, é 1 sobre O elevado ao infinito. Isso dá zero. Então, vai ficar só 1 vezes isso. Ou seja, a minha velocidade limite, minha velocidade terminal, ela vale FR dividido por B ao quadrado, L ao quadrado. Felipe, eu precisaria fazer essa integral toda, esse cálculo todo para demonstrar isso? Não, basta você fazer uma análise de equilíbrio. Lembre-se, força é igual a força magnética. Então, do jeito que está aqui, ó, eu igualo isso aqui a F. Então, quem é o meu V? FR dividido por B ao quadrado sobre L ao quadrado. Acabou. Porque é a interpretação física que você teve aí de a velocidade terminal acontecer quando eu não tenho mais aceleração. Quando eu não tenho mais aceleração, as forças são iguais em módulo. Tranquilo? Então, se você quiser até esboçar um gráfico de como é que fica, olha aí, ó, um gráfico da velocidade em função do tempo, ela parte do zero, cresce até atingir o valor terminal dela, o valor limite. E o valor limite dela tá aqui, ó, FR sobre B ao quadrado, L ao quadrado, partindo do zero. Então aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Beleza, galera? Bem, espero que tenha te ajudado nessa análise, na interpretação aí desse tipo de problema e tal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.